국선 아이 Como foi a sua trajetória como músico militar? Como é que o senhor começou nessa área? Em que idade? Enfim, como é que se deu isso? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Maestro Serafim pela disponibilidade de vir aqui a gente bater esse papo a respeito da música no âmbito militar. O meu ingresso foi em 96, na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E antes já tocava com a orquestra do Bianchini, fiz algumas coisas com o Rio Jazz Orchestra. Enfim, já tinha alguma vivência de música. Em 96 eu fiz um concurso para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Ali eu fiquei por 1 ano e 4 meses. Isso tudo como trompetista? Sim, como trompetista. Certo. Participei da banda sinfônica da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E em 97 abri o concurso aqui para a Força Aérea. Eu fiz o concurso aqui para a Força Aérea em 1997, e estou até hoje na Força. E esse concurso, como ele se dá? Você vai, se inscreve, tem limite de idade e tal? Como é isso? Sim, tem um limite de idade que varia de repente de edital para edital. O edital de hoje, o último que foi de 24 anos. A idade máxima de 24 anos para poder fazer o concurso. Certo. A Força Aérea, ela abre vagas para instrumentista de cordas ou só de sopros e percussão? Sim. Ou seja, tem uma orquestra sinfônica, alguma coisa assim, ou pelo menos banda sinfônica? Sim, hoje nós não temos uma orquestra sinfônica, ou seja, não temos orquestra sinfônica, logicamente não comporta os violinos, enfim, os baixos de corda. Quem faz a função, no caso das bandas de música, são as clarinetas, né? Certo. Entendi. Então, a Força Aérea não tem nem orquestra sinfônica e nem banda sinfônica? Sim, as bandas sinfônicas nós temos, sim. As bandas sinfônicas têm, as bandas, elas são diluídas em classificações. Uma banda especial, a banda B e banda C. Isso. E aí essas bandas, elas incluem os contrabaixos, pelo menos? Sim. Tá. Perfeito. Dependendo da classificação de cada banda, ela comporta um número X de instrumentos ou um número Y de instrumentos, dependendo da classificação de cada banda. Entendi. A questão das vagas que são abertas. Eu me lembro que quando eu fui músico na banda sinfônica, aliás, na banda do Exército, no 2º Batalhão de Guardas, não banda sinfônica, a banda padrão, né, do Exército, os concursos eram abertos em nível nacional. Então, se eu sou cabo e presto um concurso para 3º sargento, se essa vaga abrir em outro estado, seja perto ou longe, ou eu vou para esse lugar para aproveitar a vaga aberta, ou então eu tenho que abrir mão dessa vaga. Acontece dessa mesma forma na Força Aérea? Sim, é exemplo do Exército Brasileiro, ou Marinha do Brasil, a Força Aérea funciona da mesma forma. Você presta um concurso, como por exemplo, quando sai no edital, exemplo de clarinetas, por exemplo. Sai uma vaga no Rio de Janeiro, uma vaga em Manaus, de repente uma vaga em Brasília, supondo que fossem 3 vagas. A partir daí, o candidato que de repente mora em São Paulo poderia facilmente ir para Brasília, desde que classificado dentro daquelas vagas, enfim, a escolha já fez sabendo que seria para aquelas vagas. Então, ao término do curso,
possivelmente ele seria classificado em Brasília. Há sim essa possibilidade. Entendi. E a exigência musical, ela é muito alta? Ou seja, um músico que se prepara, por exemplo, para fazer um concurso para entrar numa orquestra sinfônica municipal ou na USESP, enfim, na banda sinfônica do estado de São Paulo, enfim, esses grupos chamados grupos de elite da música brasileira, né? Na Força Aérea, o nível de exigência musical é o mesmo ou é mais leve, vamos dizer assim? Há quem diga que é um pouco mais leve, mas a exigência é bastante alta também. O músico que toca na Banda Sinfônica do Estado de São Paulo como uma referência é o mesmo músico que a gente espera dele aqui na Força Aérea, como em qualquer banda militar também. Sei. E o teste é aplicado de que forma? Tem uma banca examinadora? Sim, é uma banca única que verifica a condição técnica, enfim, tanto técnica como profissional, enfim, há também, tem que estar registrado hoje, tem que estar registrado no registro dos músicos do Brasil, enfim. Na ordem? Isso, na ordem dos músicos. Tem que ter o registro da ordem para prestar o concurso aqui. Hoje sim, tempos atrás não precisava, não tinha essa exigência, mas hoje já tem essa exigência. Entendo. E aí a pessoa escolhe a unidade que ela quer servir, seria isso? E faz o teste, ou ela faz o teste em qualquer unidade e depois ela é encaminhada para o local onde ela vai atuar? Sim, ele faz o teste na sua própria região. Como, por exemplo, aqui em São Paulo, hoje nós somos falamos aqui de Pirassununga, e é aberto o concurso em São Paulo. Os moradores aqui de Pirassununga precisam se deslocar para São Paulo para poder fazer essa prova na região de São Paulo. Então existe uma unidade determinada para fazer esses testes? Isso, exato. Uma única unidade? Isso, saindo em edital. Tá. Possivelmente hoje, em São Paulo, seria a base de São Paulo, na banda da base. Lá em Guarulhos, né? Isso, Guarulhos. Exato. No Rio de Janeiro, por exemplo, geralmente na base do Galeão, enfim, cada região tem a sua base aérea responsável por esse processo. Tá. Para finalizar, assim, qual é o dia a dia de uma banda militar? Eu sei que existe o trabalho de fazer as paradas militares, enfim, todo o dia a dia do quartel, né? E aí se baseia nos repertórios dos dobrados e tudo mais. E isso se restringe a essa atividade, ou vocês têm atividades como concertos para a comunidade e tal? Como funciona? Sim, a nossa atividade diária é basicamente os nossos ensaios. Fazemos os nossos ensaios diários justamente para que a banda tenha realmente um alto nível técnico. E também, condicionado a isso, também nós fazemos, no nosso caso aqui da Academia da Força Aérea, nós temos as nossas paradas diárias no Corpo de Cadetes, onde a banda é empregada diariamente também, as formaturas também, que a função fim, a atividade fim das bandas militares é o adestramento da tropa. Então, em face disso, as nossas bandas realmente trabalham efetivamente nessa questão da tropa em si, como diariamente fazendo isso. E agregado a isso também tem a parte social também, que nós atendemos também as cidades vizinhas com a nossa banda, também para as crianças de comunidade quando assim solicitados. E os nossos concertos também, temos aqui exemplo de Pirassununga também, temos a Semana Tatu Pereira, temos a Semana Instrumental, o Concerto dos Aviadores, enfim, N concertos também que nós nos preparamos para isso. Não só a questão de hinos e canções, a parte dobrados, como também a parte popular, a parte erudita da banda também é trabalhada da mesma forma. Entendi. Alguém que esteja interessado em conhecer melhor toda essa dinâmica e as possibilidades de ele se tornar um músico profissional na Força Aérea, qual é o canal para ele fazer isso? O que ele deve fazer? Com quem que ele deve entrar em contato? Sim, ele deve estar atento às aberturas de concurso, no caso da Força Aérea, via Escola de Especialistas de Aeronáutica, no caso do Exército, pela Escola de Sargento das Armas, a ESA, e da Marinha, realmente tem que estar mais atento, porque na Marinha talvez não vou saber responder com precisão, clareza, certo. Mas realmente tem que estar estudando bastante o seu instrumento, a parte intelectual também. Hoje, no caso da Força Aérea, seria português e a parte musical, e no momento hoje está fechado o concurso, inclusive
temos a promessa de que, por enquanto, especulação, o concurso abrir para 2018 somente, no caso da Força Aérea, entendeu? Mas tem que estar atento nisso aí e continuar pesquisando, no caso da escola de especialista. Então, essa escola de especialista é aquela de Guaratinguetá? Sim, exato. Escola de especialistas de aeronáutica, que forma todo tipo de especialidade, inclusive música. Tá. Agora, uma última pergunta, prometo que é a última, só por curiosidade. E a questão física, que o pessoal, o militarismo, né, o exército, a aeronáutica, a marinha, tem-se aquela especulação do esforço físico, quer dizer, o cara tem que estar absolutamente em forma para fazer parte dos quadros das Forças Armadas. Músico também é assim? Ele passa por esse teste físico e tem que se preparar e tem que estar em forma? Sim, da mesma forma. Como qualquer outra especialidade, o músico também tem que estar bem fisicamente, até porque a nossa atividade aqui é bastante intensa. Até porque o sol nasceu para todos, inclusive para a banda de música também. A nossa atividade física é bastante intensa também. Entendeu? Tem dia que o sol está bastante forte e a gente tem que estar em forma, não tem jeito. E se não estiver bem fisicamente preparado, fatalmente vai cair em forma, ou seja... E isso inclusive elimina o cara no teste. Então, se ele for excelente músico, mas não estiver em forma, esquece. Isso. Ou seja, tem que se preparar fisicamente também, senão não vai estar apto para o concurso. Como para qualquer especialidade da música, a parte de música também da mesma forma. Inclusive um ponto importante, porque o concurso é feito para sargento músico. Ele não pode esquecer que ele também é sargento. Ou seja, tem algumas atividades também extra-música, como por exemplo, ele vai tirar serviço, vai concorrer também serviço armado, como qualquer outro especialidade. Como qualquer soldado da tropa, ou sargento da tropa. Exato, como qualquer sargento também da tropa. Vai concorrer também ele pode, inclusive, com as sindicâncias, enfim, como escrivão, enfim, algumas atividades extra-música também, ele vai concorrer também. É bom que fique claro que não é só música que vai fazer com a Força Aérea. Perfeito. Alguma coisa que o senhor queira acrescentar ou está satisfeito? Não, sim, os candidatos que quiserem fazer prova para a Força Aérea Brasileira, será muito bem-vindo às nossas fileiras. Sabendo que tem os prós e os contras. Eu só tenho, na verdade, que agradecer a Força Aérea por tudo que ela tem nos proporcionado. E aqueles que sentirem interesse de entrar na Força Aérea, tenho certeza que vai ser muito bem-vindo e a Força está sempre de braços abertos esperando a cada um dos senhores. Perfeito. Muito obrigado. Tenente, eu que agradeço a sua disponibilidade, o senhor dispor do seu tempo, abrir espaço na sua agenda para nos atender. E a nossa página está à disposição também, caso o senhor queira curtir, compartilhar e tal. Eu ficaria muito satisfeito se o senhor fizesse isso. Tá bom? Muito obrigado, um grande abraço, até uma próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. Eu que